Na sua concepção, o que na sua concepção é manejar bem a palavra da verdade? Quem pode me dizer? Vamos participar, mulheres. Vamos, acorda, vamos lá. O que é manejar bem a palavra da verdade? Estudar. Entender. É você conhecer, né? Estudar, entender, está correto. É você conhecer a palavra. É você ter tempo com a palavra. O pastor tem ministrado muito isso. Deus tem usado muito a vida dele para que ele fale conosco que se você não tem tempo com a palavra, você não está tendo tempo com o Senhor da palavra. Se você não busca ler a palavra, vai chegar a hora que ela pode ser tirada das suas mãos. E se ela não estiver aqui, ó, no seu coração, na sua mente, como que você vai debater a verdade? Como que você vai colocar para alguém a verdade do Senhor? Então esse procura apresentar-te a Deus aprovado. Na minha concepção, eu imagino assim, é você não ter vergonha. Tem vergonha, porque você sabe que você vai se encontrar aprovada. Vai chegar a hora de nós termos que estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E o que temos feito para apresentar a Deus? Qual tem sido o teu trabalho na obra do Senhor? E o que nós temos feito desse dom e desse talento? O que temos feito com aquilo que Deus nos deu? É você procurar. Quando você está procurando, de repente você está aqui, caiu um anel seu, você vai fazer o quê? Você vai se mobilizar a procurar aquele anel, porque ele é importante para você. Então o procurar aqui é você querer, é você fazer por onde acontecer. É você procurar se apresentar a Deus aprovada, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É você conhecer a palavra, é você ter tempo com a palavra, é você saber falar com alguém sobre a palavra. Quem estava aqui no TEB, que o pastor fez o desafio da gente evangelizar alguém? A Selma, eu lembro que estava, enfim. Mas nessa questão eu tenho uma dificuldade muito grande. E naquele dia, o pastor falando, veio uma vizinha minha na minha mente, que eu nunca tinha visto, nunca tinha falado com ela. Maravilhosa de você saber que, por mais que tenha sido um pouquinho, você fez algo que agradou o coração do Pai. E a oportunidade nós temos a todo instante. Você tem vizinhos do seu lado. Você vai na padaria, você pode falar para a pessoa que está te vendendo ali um pãozinho por caixa. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Basta falar isso. Mas muitas vezes a gente não faz jus à palavra do Senhor. E o tema do nosso congresso, qual que é? Noiva de Cristo é uma pergunta. O que a noiva faz? Jandira, que casou recentemente, é a mais recente aqui, né, que casou, né, da nossa igreja. O que você sentia na semana que você ia casar? Muito nervoso. Muito nervoso. E você foi para a igreja de qualquer forma? Você teve um preparo. Todo mundo aqui, se você ainda não casou, você sabe como uma noiva se prepara. Todo mundo tem aquele preparo, é dias e dias, e você, meses antes, tem gente que está vestido um ano antes. Existe todo um preparo. Senhor, então eu vou acordar pensando em Deus, eu vou acordar buscando a Deus. Eu aprendi algo tremendo nessa semana com a pastora, nessa semana que nós participamos do jejum, de oração e de orar 3 vezes por dia. E a pastora, ela sempre fala, não sei se vocês percebem, ela sempre fala nessa
aprender a ter ousadia no Senhor. Você, mulher que está aqui, é ousada no Senhor. E até o final. E eu fiquei pensando, Deus, como o inimigo está tomando conta da vida das pessoas, da família das pessoas, como Satanás tem entrado até na igreja, tentado destruir aqueles que são povo do Senhor, trazendo enfermidade no nosso meio. Qual a primeira coisa que abate você? Enfermidade. Se você está enfermo, você fica abatido, porque você luta contra aquela doença, você luta contra aquela situação, mas por mais que você queira estar bem, sempre vem aquela coisa na sua cabeça, poxa, mas eu não estou bem. Eu saí da dança por causa de problema na coluna e até hoje, às vezes, eu falo com as meninas, quando eu vejo, eu tô querendo questionar, Senhor, mas por que eu saí? E aí eu falo assim, Senhor, eu não tenho que questionar. Se eu tiver que voltar, eu vou voltar, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, e o Senhor restaura e faz na hora que Ele quiser. Ele molda a hora que Ele quiser. Mas, às vezes, nós nos questionamos tanto, perguntamos tanto para Deus o porquê, e esquecemos de estar com o coração preparado. A noiva aqui, ela se atavia, ela coloca joias, ela coloca, às vezes, aqui fala, o povo de Deus esqueceu do Senhor. E não tem sido diferente na nossa vida. Muitas vezes não tem sido diferente nas pessoas ao nosso redor. As pessoas estão esquecendo de Deus. As pessoas preferem acreditar em tudo, até no vento que sopra mais rápido, mas não acreditam no Senhor. Você ter o alimento que comer todo dia, é você ter o que vestir todo dia, é você ter onde dormir, protegida do frio, protegida do sol. Isso é necessidade. É o Senhor cuidar de você, mesmo muitas vezes você estando com alguma enfermidade, mas o Senhor Ele está te sustentando. Eu acho que uma das piores enfermidades da alma que tem para se enfrentar é a depressão. A pessoa, quando ela fica depressiva, ela tem aquele sentimento constante de morte. Ela sente, sabe, aquele espírito de morte moldando a vida dela. Eu já passei pela depressão. E quando você consegue vencer isso, você pode tomar remédio, você pode tomar o calmante que for. Saiba que você só vence se Deus estiver na direção da sua vida. Se você buscar a Deus na sua vida. Porque se você não buscar, você não consegue vencer com o melhor calmante que os médicos possam te dar. Tudo é Deus. A nossa vida é de Deus. O ar que a gente respira é Deus. Nós precisamos entender isso. Eu preciso entender isso. Porque muitas vezes a gente questiona o Senhor por poucas coisas. Quem é que não se pega questionando a Deus? Eu passo por isso, Senhor, mas por que eu não consigo isso? Pai, por que eu não consigo aquilo? Deus, por que a minha vida é assim? Por que só comigo acontece isso? E aí eu penso assim, será que não estamos sendo ingratas como noiva de Cristo? Será que estamos agindo como noiva de Cristo? O que você tiraria de você hoje para dar para o Pai? E se o Senhor pede agora para você o que você tem mais de valioso com você hoje? Aqui, ó, no seu físico. Eu só teria minha aliança. De mais valioso, que o resto não é valioso. Imagina se ela tinha de melhor. Ela lavou os pés de Jesus com aquele bálsamo. Aquele perfume se exalou por todo lugar. E a palavra nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Para alguns cheiro de morte, para outros cheiro de vida. Vida para aqueles a quem a gente passa, anuncia o Evangelho e a pessoa aceita. Morte para aqueles que a gente anuncia o Evangelho, mas a pessoa não aceita. A pessoa tem a opção de aceitar ou não a Cristo. Nós somos livres. O Senhor não nos fez marionete. O Senhor não nos fez um robô que Ele vai lá e fala assim, agora você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para frente, vai para trás. Não, o Senhor nos deixou livre. Mas o que temos feito com a nossa liberdade de escolha? O que temos escolhido de melhor no Senhor na nossa vida? O Senhor não tem falado outra coisa no nosso meio, a não ser que nós devemos dar o melhor, que nós devemos procurar o melhor. Se vocês lembram das ministrações que têm sido feitas pelo nosso pastor, em todo tempo o Senhor tem falado. Ele quer o melhor, Ele é digno do melhor. Só Ele pode ser adorado, só Ele pode ser exaltado. Não existe outro Deus além dele. Então a sua dificuldade, aquilo que você está passando, aquela sua causa impossível, que muitas vezes você acha que não vai conseguir vencer, aquieta no coração. Em Salmos 46, 11 fala assim, na tradução da NVI,
Eu achei muito interessante a colocação dela. Porque às vezes a gente se coloca diante do Senhor só para pedir. Senhor, eu quero, a frente me dá, né? Eu quero. E eu era muito assim. Hoje em dia, graças a Deus ter usado a vida da pastora, eu não consigo me colocar na presença do Senhor sem antes agradecer ao Senhor, sem antes dizer para Ele quanto eu amo. Eu tenho até dividido meu tempo de oração. Uma hora eu coloco para orar pelas pessoas, outra hora eu coloco para orar pela minha vida com Deus, para que o Senhor se revele mais. Então faça disso, faça na sua vida uma oração constante ao Senhor. Aonde você estiver. Às vezes você está no seu trabalho e pensamento que você pode estar buscando ao Senhor. Aonde você está, você tem a oportunidade de buscar o Senhor. Porque o fôlego de vida está em você. O fôlego de vida faz parte do seu dia a dia. Você respira porque Deus permite que você respire. Você vive porque Deus permite que você hoje abra os olhos. E uma coisa que nós devemos, como mulheres de Deus, como mulheres guerreiras do Senhor, tomar para nossas vidas é: Senhor, quando eu abrir meus olhos hoje, Satanás ele tem que tremer. Eu não posso abrir meus olhos e Satanás fala assim: acordou a Silvana. Satanás tem que falar assim: a Silvana acordou. O que a gente vai fazer para tentar impedir ela de estar com Deus? Porque ela é uma mulher de Deus, ela ora, ela busca, ela faz. Porque se Deus realmente estivesse aqui, Ele está presente em espírito. Mas se o Senhor estivesse aqui agora e chamasse você pelo nome e pedisse o seu melhor, o que você daria? Noiva de Cristo. É com isso que eu quero que a gente saia daqui nessa tarde. O que eu tenho para dar de melhor para o Senhor hoje? Se Ele chamar meu nome hoje, e o que você vai apresentar? Como estão as tuas mãos? Ela está vazia? Ela está com um pouquinho de obra? Ela está cheia, lotada daquilo que você tem feito pelo Senhor? O que você vai dar para o Senhor quando você for chamada pelo nome? Cada um aqui, Ele conhece pelo nome. Cada vida, Ele conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. O Senhor, Ele não trabalha de maneira distante de você. É nós que se distanciamos do Senhor. O Senhor, Ele está presente na nossa vida em todo o tempo. Ele é o bálsamo de cura. Ele é a vida que nós precisamos ter para ser felizes. Ele é a nossa alegria maior. Eu tenho lutado muito para aprender isso dia a dia, porque quando eu estou triste, o Senhor é a minha alegria. É nele que eu vou encontrar refúgio. É nele que eu vou encontrar conforto. Quem aqui nunca passou por aquele momento de estar muito angustiado, muito triste, de repente você larga tudo, se coloca na presença do Senhor, ora, chora, ouve o louvor e recebe aquele alívio, aquele bálsamo, você fala: Deus, você respira melhor, você fala: Senhor, obrigado. Mas por quê? Porque houve a sua decisão de ir até o Pai. A decisão é nossa. É você que tem que querer. Sou eu que tenho que querer. Mais uma vez eu falo: o Senhor não nos faz marionetes, o Senhor nos deixa livre para buscar. O que temos feito